as verdades daquilo que o Senhor tem para ensinar nessa noite. Esse texto do Evangelho de João, do capítulo 6, a gente vai ver, conversar aqui um milagre. Que milagre é esse que acontece no capítulo 6? Um milagre na multiplicação dos pães. Eu não sei se você recorda, eu acho que eu já falei isso aqui, porque sempre que eu falo desse milagre, para mim ele é de destaque na Escritura, porque é o único milagre que está narrado nos 4 evangelhos. Tirando a crucificação de Jesus, é o único fato narrado nos 4 evangelhos, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E eu aprendi na missiologia, na escola de missões que eu estudei, que a gente chamava essa parábola, tinha um dos meus professores, que chamava de a parábola missionária. Deus, ele tem tanto interesse de salvar o homem, de salvar o mundo, que essa parábola está nos 4 evangelhos. O pão, né, não vou pregar sobre isso, mas ele dizia que o pão da vida, o Senhor deu à igreja para que a igreja distribua. Porque quando a gente vai ver o milagre da multiplicação dos pães, Jesus abençoou os pães, mas ele se multiplicou na mão dos discípulos. E ainda sobraram 12 cestos. Quanto mais eu compartilho de Jesus com as pessoas, mais eu tenho dele. No reino de Deus é diferente, irmãos. Quanto mais eu me abro para o Senhor e eu entrego o que ele tem me dado, mais eu tenho, se multiplica. Jesus disse que aquele, lá na parábola dos talentos, a Bíblia diz que o que tem lhe será dado. Aqueles que granjearam talentos, o Senhor deu a eles mais. E o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha. Então o Senhor, ele trabalha dessa forma conosco. Ele nos dá dons, nos dá talentos, e o desejo dele é que a gente faça esses talentos prosperar, que a gente os use no seu reino para o louvor da sua glória. O reino de Deus é um reino de multiplicação. E como é que a gente consegue mais talento e mais bênção de Deus? É quanto mais eu compartilho aquilo que Deus tem me dado, mais o Senhor vai acrescentando na minha vida. Passa esse milagre, e a Bíblia diz que Jesus multiplica 5 pães, 2 peixinhos, sobra 12 cestos, alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando Jesus ele atravessa o mar de Cafarnaum, a Bíblia diz que a multidão vai atrás dele. Só que Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, a Bíblia diz que Jesus, ele entende que aquele povo está seguindo ele, não porque ele é o Filho de Deus, não porque ele é o Messias, mas porque ele multiplicou os pães. Lembra que anteriormente eu preguei só sobre uma passagem desse texto, que quando Jesus multiplicou os pães, a multidão quis fazer de Jesus rei, e ele foi e se retirou para orar. Primeiro eles disseram, tem um profeta entre nós, depois disseram, ele é nosso rei. Ele é rei ou profeta? Foi a pregação que a gente pregou. Então a gente vai estar dando uma sequência hoje àquela palavra. Jesus atravessa o mar e a Bíblia diz que veio uma multidão atrás dele. E Jesus, conhecendo a intenção do coração daquele povo, Jesus diz assim, eu tenho uma outra comida para dar para vocês. E a comida que eu tenho para vocês não é o pão que perece, porque vocês estão vindo me buscar pelo pão que perece, mas eu tenho para vocês o pão que permanece. E Jesus começa a pregar um dos sermões mais famosos dele. É quando ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí Jesus vai dizer para a multidão, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que se alimentar de mim terá vida eterna. Irmãos, aquele povo deu um nó na cabeça. Porque parece que o Jesus depois do mar não é o Jesus do deserto. O Jesus do deserto, o povo estava com fome. Meu irmão multiplicou de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou 5.000. Agora Jesus muda o discurso. Ei, eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês têm que comer de mim. Eu imagino os discípulos, se fosse nordestino, tinha que se lavar, esse cara tá doido. Comer dele? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E a turma se escandalizou dele. A Bíblia começaram a ir embora. Tipo assim, não é isso que a gente quer. E Jesus já pregou isso, porque o Evangelho, irmãos, ele exige de nós renúncia. Ele exige de nós a compreensão de que nós temos que buscar no Senhor e do Senhor coisas eternas, não coisas perecíveis. Porque Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, porque as coisas que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. E Jesus, quando ele prega que é o pão vivo que desceu do céu, quando ele
diz para aquele povo que aquele povo precisa comer e se alimentar dele. A Bíblia diz que os discípulos chegam, mestre, essa palavra é muito dura, quem pode suportar? Quem pode suportar? É muito dura, Senhor. Em outras palavras, não era isso que o povo queria ouvir, não. Não era isso que o povo queria ouvir. E a palavra de Deus, ela continua sendo a verdadeira palavra de Deus, porque quando ela é exposta, aqui, ninguém tem a obrigação de falar o que você quer ouvir. A gente tem a obrigação de falar o que Deus quer dizer. Se você gostar, amém. Se não gostar, amém também. Ezequiel, oi, profetiza. Que eles ouçam ou que deixem de ouvir, mas você profetiza, que eles aceitem ou não. Porque a gente está vivendo um tempo, irmãos, onde os púlpitos estão tendo muito discurso. Não estou falando de política. Discurso político é porque o cara vai pregar para agradar os outros. As palavras de muitas vezes saem para massagear o ego das pessoas. E o evangelho de Jesus nunca foi para massagear o ego de ninguém. É por isso que ele não teve tantos seguidores. Ele tinha muita gente na multidão atrás dele, para o milagre, para ouvir o que ele dizia, porque era interessante, as parábolas. Mas comprometimento foram poucos que se comprometeram com ele. E continua do mesmo jeito. Eu acho tão bonito esses crentes. É bonito demais esse louvor, os hinos. Rapaz, o culto. Quando eu vou para a igreja dos crentes, pensa num negócio bom. Aí o cara diz, tu quer ser crente? Não, eu quero não. Ele quer caminhar no meio. Ele acha bonito, ele acha legal, mas ele não quer se comprometer. No tempo de Jesus era do mesmo jeito, era uma grande multidão atrás dele, milhares de milhares, gente sendo curada. Meu irmão, se metade da família do povo que Jesus curou tivesse servido a ele, meu Deus. Metade dos que ele curou, se ele tivesse convertido dentro da família, dos que ele curou. Porque o evangelho ele exige comprometimento, ele exige renúncia. E não é qualquer renúncia, é a renúncia do eu. Está todo mundo atrás de pão, Jesus diz, ei, eu tenho outra comida para dar para vocês. Valeu-me Deus. E diante dessa introdução aqui, para a gente chegar no texto que eu li, irmãos, eu acho lindo porque Jesus ele é muito educado, mas Jesus é forte, ele é firme, ele é amoroso, mas firme. No versículo 66 diz que à vista disso o quê? Dessa palavra dura, dessa palavra que eles não digeriram muito bem, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus disse, para vocês foi duro também? E vocês? Vocês não querem seguir o fluxo, não? Vocês não querem seguir a maioria, não? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido, conhecido que tu és o Santo de Deus. Eu quero nessa noite, irmãos, estar pensando com vocês e dissertando aqui para vocês sobre essa resposta de Pedro. Pedro, ele diz assim, para quem iremos? Ora, Pedro não disse para onde. Eu não vou criticar canção nenhuma, Deus me livre, até porque eu amo eu estou pregando hoje aqui, porque a minha inspiração hoje para trazer essa palavra foi um louvor que eu estava ouvindo alguns louvores, aí escutei um louvor que eu amo muito, que a gente cantava muito na missão, principalmente quando eu ia dar aula. Ele abriu mão de sua glória, o refrão é assim, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. A gente vai colocar a bateria no notebook para começar a usar aqui o projetor. Se ele tivesse pronto, nós tínhamos cantado hoje. A gente tinha feito um coral aqui dele. Vocês lendo aqui, cantando, e eu cantando ele decorado, porque eu sei ele. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Na verdade, Pedro não disse para onde, ele disse para quem. Mas não tem problema, o louvor não perde o sentido, nem deixa de ser bíblico, nem abençoado por causa desse trocadilho aí. Mas Pedro disse assim, para quem iremos nós? Irmãos, eu acho interessante porque, Pedro, para onde iremos? Porque quando você diz para onde, tem muita opção. Para onde eu vou? Poxa, se eu tiver dinheiro, eu vou para o Ceará. Para onde eu vou? Tem para onde ir? Vou lá para o Ceará, ver minha família, ver meus amigos.
passear lá na cidade. Né? Para onde eu vou? Vou lá para São Paulo. Tem uns amigos meus lá. Eu falo, tem amigo meu, não, vou rodar o Brasil. Vou até para o exterior. Para onde eu vou? Tem lugar. Só que Pedro não disse para onde, ele disse para quem? Para quem iremos? Pedro não está falando de lugar, ele está falando de pessoas. Para quem? Para quem iremos? Vocês também não querem ir, não? Senhor, para quem iremos? Porque ele está falando de pessoas e ele está falando, irmãos, quando eu olho para o contexto desse texto, ele está olhando para pessoas e principalmente os líderes do seu tempo, porque os líderes eram pessoas. Ele disse, para quem iremos? Aqueles discípulos, irmãos, se eles quisessem servir a Deus, eu vou até fazer com entre aspas, né? Se eles quisessem servir a Deus, eles podiam ir para a sinagoga, que era o lugar de culto do judaísmo, que era o lugar do culto das pessoas que seguiam a lei de Moisés, que era a lei de Deus. Eles podiam ir, mas ele disse, não, para quem iremos? Se os fariseus tinham a lei na cabeça, irmãos, mas não tinham no coração. Os caras conheciam toda a lei de Moisés. Tinha a lei de Deus na cabeça. Mas não, a questão aqui não é intelecto, a questão é aqui, ó, é coração. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tem a Bíblia no coração. Então não tem problema, não vale nada. Davi não disse, eu escondi a tua palavra na minha cabeça, na minha mente, para discutir com o povo bíblico, discutir no Facebook, discutir no Instagram, fazer polêmica, não. Eu escondi a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti, porque quando ela está no meu coração, eu temo a Deus, sirvo ao Senhor e sou fiel. Ela tem que estar no meu coração. Os fariseus tinham a lei de Deus na cabeça, tinham a lei de Deus na mente, porém não tinha no coração. Ele ia para quem? Para os saduceus, que era um outro grupo religioso. Os saduceus, irmãos, era uma seita no meio do judaísmo. Eu entendo os saduceus como uma seita. Eles não acreditavam nem na ressurreição, nem em anjos, coisas que os profetas ensinaram, que Moisés ensinou. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Repito, e nem nos anjos. Aí Pedro diz, para quem iremos? Para o fariseu, que conhece muito a Bíblia, mas é um hipócrita, que o próprio Jesus denunciou a hipocrisia deles. Para os escribas, que eram os mestres da lei, os doutores do judaísmo, os doutores da religião, que Jesus assemelha eles aos fariseus em Mateus 23, porque quando Jesus confronta-os, ele vai dizer, ai de vós escribas e fariseus. Jesus coloca eles no mesmo saco, Jesus coloca eles no mesmo patamar. Jesus não faz diferença um do outro, não. Escriba e fariseu para Jesus era a mesma coisa. E os apóstolos, eles estão ali, para quem iremos nós? Eles iam seguir a filosofia grega que dominava o mundo da época, o helenismo, principalmente a ideia de Epícoro, ou da escola dos epicureus, que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15, comamos, bebamos e amanhã morramos. Essa filosofia já existia. E eu provo, porque Jesus conta na parábola de Lucas 12, que tinha um homem que ele pensava assim, o rico insensato. O rico insensato, ele tinha esse pensamento, comamos, bebamos e amanhã morramos. O cara fez uma plantação muito grande, e a Bíblia diz que a plantação foi tão grande que ele olhou e disse assim, meu Deus, eu não tenho onde botar tantos grãos. Eu vou derrubar esses celeiros, aí eu vou fazer celeiros maiores. Até aí tá tudo legal, o cara é visionário, eu vou botar celeiros maiores. O problema é que ele disse assim, aí depois que eu colher todos esses grãos nesses celeiros, eu vou dizer assim, alma, come, bebe e folga, porque você tem muito para muitos anos. Você tem tudo, você não precisa mais de nada. Aí Jesus disse que alguém vai dizer assim, louco, essa noite pediram as palmas, o que você tem preparado? Para quem será? Pedro está dizendo, para quem iremos nós? Nós iremos ser igual rico e sensato, seguir a filosofia helenística grega de Epícoro. Nós vamos seguir os fariseus, os saduceus. Nós vamos seguir os escribas. Para quem iremos nós? Ele não está dizendo para onde, mas para quem. Aqui o texto está falando de referência, irmãos, e a nossa referência de fé.
Podem dizer o que quiserem dizer de nós cristãos, mas a referência do cristão é Jesus e a sua palavra. Essa é a nossa referência. Amém. Amém. Esses dias eu vi um padre muito fervoroso. Não vou dizer que ele está mentindo, não, mas chamando os crentes, os protestantes, de arrogantes. Porque, segundo eles, os protestantes só precisam de Jesus, não precisam de mais ninguém, não precisam de um santo para interceder por eles. Eles podem a Deus, eles mesmos podem ir chegar lá, eles não precisam de ninguém, são arrogantes. Não precisam da intercessão de ninguém. E não precisa mesmo não, irmãos. E não precisa mesmo não. E eu, às vezes eu não me aquieto, e os dedos não me seguram, aí eu fiz uma pergunta, mas não me responderam. Porque a Bíblia fala de 2 intercessores. Quando eu peco, 1 João 2:1, diz que eu tenho um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, para me perdoar de todo pecado. Eu disse, filhinhos, essa palavra foi escrita para que vocês não pequem. Mas se algum de vós pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aquele que é a propiciação pelo vosso pecado. Irmão, se quando eu peco, eu tenho um advogado que é Jesus, que está lá diante do Pai, por que eu vou chamar outro? Na hora que eu chamo outro, eu estou dizendo que a morte de Jesus não valeu a pena. Esse povo todo dia está matando Jesus de novo e crucificando ele. Quando eu vou orar, aí a Bíblia fala também que eu tenho um intercessor, Romanos 8:26. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas quando nós oramos, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece o coração do Pai. Ora, se Jesus intercede por mim e o Espírito Santo, aí eu vou prezar de alguém que morreu, por melhor que ele tenha sido. Então isso não é orgulho, irmãos, não é prepotência, isso é conhecimento da palavra. Nós somos guiados por Jesus e sua palavra. Pedro está dizendo, para quem iremos nós? Tinha um monte de religioso lá. Eu falei aqui os 4 principais de Israel, mas naquele tempo de Jesus já tinha várias religiões e várias correntes de pensamento. Tinha gente lá de todo jeito para encontrar Deus e buscar a Deus. O cristianismo é uma religião nova, irmãos. Antes dele veio o budismo, veio os zoroastrismos, as filosofias gregas, tanta corrente de pensamento antes de Cristo. Por isso que Cristo não veio trazer religião. A Bíblia diz que ele veio trazer a graça e a verdade. Amém. Ele trouxe a graça e a verdade. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Amém. E é interessante que Pedro diz, para quem iremos nós? Aí Pedro fala algo que para mim é muito interessante. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Porque todos esses grupos aqui, irmãos, anteriormente que eu falei, nenhum dizia, vocês vão ter vida eterna. Nenhum tinha palavras de vida eterna. Era uma palavra que era a palavra de Deus da lei, mas ninguém prometia vida eterna para ninguém. Havia uma promessa de que você tinha que seguir a lei, seguir os mandamentos, você ia viver, você ia ser abençoado. Tem as bênçãos decorrentes daqueles que vão seguir, andar na lei, mas nenhuma bênção lá de Deuteronômio, quando vai falar sobre as bênçãos, não tem nenhuma dando bênção de vida eterna para ninguém. Quem veio falando sobre vida eterna e trazendo vida eterna foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que em alto e bom som, lá em João 5:24, ele disse assim, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Foi Jesus que lá em João 10:27 diz, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. E jamais perecerão. Eu dou a vida eterna para vocês e vocês não perdem ela nunca mais. Porque ninguém poderá tirar vocês das minhas mãos. É lá em João 3,16, o texto áureo da Escritura, que Jesus mais uma vez diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. 1 Coríntios 15:19, Paulo, irmãos, ele é enfático quando diz assim, se esperássemos em Cristo apenas nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens, mas nós esperamos a vida eterna. Porque ele ressuscitou e com ele também nós ressuscitaremos.
João 11, 25, lá em frente ao túmulo de Lázaro, que ainda estava com a pedra, e Lázaro morto depois de 4 dias, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que crê em mim jamais morrerá. Por isso que Pedro diz: para onde a gente vai, Jesus? Só tu tens palavras de vida eterna. Nenhum sistema filosófico ou religião dá esperança eterna para ninguém. Dá esperança eterna para ninguém. Oferece algum lugar aí de descanso, alguma coisa, mas vida eterna. E alguns até oferecem, mas é mentira. Porque a vida eterna está na mão de Jesus, porque ele foi o único que morreu e ressuscitou. E ele diz assim: sabe o que é que você tem vida eterna? Está aqui, ó, porque eu morri e ressuscitei. E você vai morrer também e ressuscitar se você crer em mim. E fora de mim não tem salvação. Essas são as palavras de Jesus. Pedro diz: só tu tens palavras de vida eterna. O cristianismo, irmãos, não é seguir uma religião, não é seguir sistemas, não é seguir dogmas, é seguir uma pessoa. Por isso que Pedro diz: para quem? Não é para onde, para quem? Se nós seguirmos uma pessoa chamada Jesus, obedecermos a Ele, amarmos a Ele e cumprirmos a sua palavra, nós teremos vida eterna. Amém. Vida eterna. Para quem? Ele está falando de algo pessoal. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, eu comecei a pensar no desespero do coração das pessoas vagando nesse mundo sem Cristo e sem Deus, colocando e pondo a sua esperança em homens que não seja Jesus. Colocando sua esperança e seus corações, a sua eternidade, na mão de instituições ou religiões. E infelizmente essas pessoas, se não tiverem um encontro com Jesus, não passarem pela porta, infelizmente, lamentavelmente, elas não terão vida eterna. Elas estarão fadadas a estar para sempre e eternamente longe de Deus. Porque alguns ensinam que o caminho para o céu é o das boas obras. Faça boas obras, seja bom, seja legal, faça o bem, aí você vai para o céu. E eu acho muito interessante, irmãos, Evangelho de João, capítulo... Oração sacerdotal, no capítulo 15. Capítulo 15? Não, capítulo 17 de João. Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 5, ele diz assim, ó: esses 2 textos eu guardei na minha vida porque meu pai é um evangelista nato. E quando meu pai ia evangelizar ou pregar nos cultos evangelísticos, geralmente culto rápido assim, ele pregava esse texto. João 17, 5. E a vida eterna é esta: que creiam em ti, como único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, seu Filho, que enviaste. A vida eterna é esta: que você creia em Cristo como único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, seu Filho, que enviaste. Aí você faz boas obras. Aí, acrescentado a isso, você faz boas obras. Acrescentado a isso, você tem que visitar alguma cidade no mundo pelo menos uma vez na vida para você ter salvação. Aí, acrescentado a isso, você tem que pagar promessa. Acrescentado a isso, você tem que fazer voto. Você tem que orar e pedir as coisas para os santos que já morreram. E a vida eterna é essa: que creu em ti como único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, seu Filho, que enviaste. Ponto final. Amém. Pela graça sois salvos, mediante a... Isso não vem de vós, nem das obras, para que ninguém se glorie. É dom, é presente de Deus. Amém. E a condenação? O que é a condenação? Olha, é muito simples o evangelho. Só que o texto da condenação é duro, irmão. Olha o que o texto da condenação diz. João capítulo 3, versículo 17. E a condenação é esta. Se não é 17, é 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que é a condenação? É ser ruim? É ser a pior pessoa da terra? Não.
A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, Cristo veio. Aí eu peguei e não quis ele. Eu rejeitei ele. Ele é o único Salvador. Pedro, lá em Atos 4:12, vai dizer: porque em nenhum outro há salvação, porque também nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o Salvador único. E tem muita gente boa, irmãos, melhor do que talvez até eu, que eu sou ruim, sou pecador velho. Sou um pecador velho. Quando Paulo disse assim, ó, que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, porque eu não tinha nascido ainda. Que se eu tivesse nascido, Paulo disse que o principal é o Elias, lá do Baraguá, o Elias Júnior. Está lá em Junquerópolis, ele é o principal. Então eu não vou para o céu, não é porque eu não peco, não é porque eu não seja pecador, não é porque eu erro. Porque às vezes, irmãos, eu erro, eu sou pecador. Só que a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que creiam nele, e eu creio nele como único Deus verdadeiro. Eu creio em Jesus, eu creio no Filho de Deus, e eu creio piamente que só nele e através dele eu tenho vida eterna. Aí tem gente melhor do que eu. Gente boa. Só falta ter uma auréola na cabeça de tão bom que é. Cara direito, sincero, não fala mal de ninguém. Cara honesto, que você olha e diz assim, meu Deus. A gente olha assim e diz assim, né, irmãozinho? Rapaz, tem tudo para ser um crente. É, porque a gente olha assim, cara, esse cara, ele não é um... dá mais bom testemunho do que certos crentes. Só que se ele rejeitar Jesus, irmão, ele vai para a condenação eterna. Porque o que é a condenação? Não é ser bom ou ser ruim. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e eles rejeitaram a luz. E sabe o que é o pior de tudo? Que tem gente que já rejeita a luz porque acha que é bom demais. Não sei se você já escutou, eu já escutei evangelizando. Ah, irmão, vai pregar para outra pessoa, eu sou um cara legal, eu sou gente boa. Nunca matei, nunca roubei, sou casado com minha mulher aqui, não traio ela, crio bem meus filhos. Evangelho, essas coisas é pra gente ruim, é pra esse povo velho que tá nos barcos, esse povo que tá matando, roubando. Não é pra mim, não. Ele é gente boa, mas ele rejeitou a luz. A condenação é essa, rejeitar Jesus, porque só nele, Pedro disse, porque só em ti há palavras de vida eterna. E é interessante porque quando Pedro responde isso para Jesus, Pedro continua. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Isso aqui, irmãos, me quebra. Só tu tens palavra de vida eterna. E não para por aí não. Porque muita gente que não está, irmãos, servindo ao Senhor, muita gente que não recebeu a Cristo no coração, também, como Pedro, acredita que só nele tem palavra de vida eterna. Quantas vezes eu já ouvi e você já ouviu? Rapaz, você está no caminho certo. Ali é o caminho certo. Ali, rapaz, ali é o negócio direito ali. Ali é o negócio, ali é sério. Ali é o evangelho, ali é a palavra, ali as pessoas realmente são de Deus. Tem gente que diz isso, eu não tenho. Eu só disse para mim, nunca disse para você. Diz, né, irmão? Eles sabem. O problema não é saber. Pedro disse, nós só tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido. Porque crer é diferente de acreditar. Crer é diferente de acreditar. Me desculpe aí os inteligentes, mas crer é difícil de acreditar. Meu professor de grego, lá de Els Santos, ele contava uma ilustração sobre isso, que crer é diferente de acreditar. Não sei se eu já contei isso aqui. Eu não sou de contar a ilustração, mas eu vou contar para a gente entender. Ele contava uma ilustração de que tinha um palhaço em um grande circo, que esse palhaço, além de palhaço, ele era equilibrista. Aí ele estava lá nas palhaçadas dele, aí é o número sério. Cabo de aço, no circo todo. Aí ele dizia, quem acredita que eu posso passar aqui, nesse cabo aqui, de um lado a outro do circo e não cair? O pessoal, ei! Aí ele passava. Na volta ele pegava um carro de mão, né? Aqui vocês chamam de carriola. Ceará nós chamamos de carro de mão. Pegava lá a carriola, lá vinha ele. Quem que acredita que eu posso passar aqui com a carriola? E a moçada, aplaudia, e ele passava. Na volta ele cheio de tijolo, irmão Marcos. Quem acredita que eu passo aqui nesse fio aqui
tijolo. E a turma, e ele passava. Aí o último teste ele dizia assim, quem acredita que eu passo aqui com uma pessoa? Ninguém. Não, a turma lá, ó, aplaudindo. Aí disse, quem quer se voluntariar? Não acredito mais, não. Você acredita que eu passo com uma pessoa? E quem quer passar comigo aqui? Ninguém. Acreditar é isso. O cara acredita que Jesus é o Filho de Deus. O cara acredita que isso aqui é certo. Ele acredita, pá, os crentes estão certos. Mas quando você diz, pô, vem pra cá. Eu não. Porque aqui não é para quem acredita, aqui é para quem confia. Confiar é você entregar totalmente a sua vida na mão dele. É você dizer, Jesus, está aqui a minha vida nas suas mãos para o Senhor fazer o que quiser. Confiar era entrar no carro de um monte de palhaço. Ninguém quis. Todo mundo acreditava. Mas fé, irmãos, é você dizer, Senhor, eu estou entrando aqui com o Senhor. Que eu vou passar, vou andar com o Senhor. Eu não sei para onde eu vou, não sei que fim vai ser, mas eu quero estar na sua presença. Eu quero me comprometer. Porque tem muita gente que acredita também. Só tu tens palavra de vida eterna. Se o texto para aí, ainda bem que o Espírito Santo é tremendo, irmãos. E a Bíblia é o livro do Espírito Santo, é a palavra de Deus para nós. Nós cremos que só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. E nós cremos. Nós não só acreditamos da boca para fora. O povo também, a multidão sabia que só dele tinha vida eterna. Mas ninguém se comprometeu. Mas nós temos crido, porque a gente deixou, lá em Marcos 10, Pedro vai dizer, a gente deixou tudo e te seguiu. A gente deixou os nossos barcos, a gente deixou nossa casa, a gente deixou nossa família, porque eles creram. Quem crê, irmão, deixa tudo para seguir ele. Quem acredita não se compromete. Só por ir perguntando se acredita em Jesus, acredito. Diga que não acredita, o cara briga, bate até em você. Mas você crê? Não é a mesma coisa. Não, crer não é a mesma coisa não. Crer é você entregar a vida para ele. E deixar ele guiar você por cima do cabo de aço. Sentado num carro de mão, na carriola. Isso aí é crer. Quem crê se entrega, quem crê se doa. Aí Pedro diz assim, só tu tens palavra de vida eterna e nós temos crido. Mas eu acho muito mais profundo, porque Pedro, nós temos crido e conhecido. Nós temos crido, nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir, a gente entregou a nossa vida, a gente deixou ser guiado pelo Senhor, nós temos crido e conhecido, porque a gente só conhece a Deus quando a gente abre mão das coisas. Enquanto a gente não abre mão das coisas para caminhar com Ele, a gente não conhece a Ele. Enquanto a gente não abre mão, a gente é mais um no meio da multidão. A gente é mais um, irmão Marcos, que só nele tem palavra de vida eterna. Mas quando eu deixo tudo, quando eu me entrego, quando eu me jogo, aí eu conheço Ele. Porque eu vou ver a ação poderosa dEle na minha vida. Eu vou ver realmente que Ele é o Deus que não me deixa faltar nada, é o Deus que cuida de mim, é o Deus que vai estar comigo. Vai ter luta? Vai ter tribulação? Vai. Mas eu vou desfrutar da presença dEle na minha vida. Eu vou desfrutar dessa paz. Ele disse assim, nós temos crido e conhecido. A gente se entregou e a gente experimentou, a gente teve experiência contigo. Nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Para onde iremos? Para que iremos nós, irmão? A gente vai para quem? Vamos colocar nossa esperança na mão de quem? Pedro tinha lá um monte de religioso que ele podia segmento religioso. Vamos entregar nossa vida na mão de quem? Para quem nós iremos? Em quem nós vamos depositar nossa esperança? O salmista Davi disse que o socorro do homem é vão. E às vezes a gente se ilude, né? A gente espera o socorro de um homem. Não, porque aquele ali, que aquela pessoa vai me ajudar. Aí no dia que as portas se fecham, é o primeiro que dá as costas para tu. Vocês sabem disso, que eu tenho 45 anos, sou mais novo, passei por isso. Não, aquele cara ali, se eu for nele, ele me socorre. Não posso não, não dá não. Aí você, e agora? Ai, o Senhor se manifesta para nos socorrer, irmãos. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele diz assim, ó, quando teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor cuidará de ti. Mas eu só sei disso quando eu entrego. Quando eu entrego, eu não tenho ninguém. Aí ele se levanta e diz, agora eu vou mostrar para você. Agora você vai me conhecer, você vai saber quem eu sou. Pedro disse, nós temos crido e
lhe sido. Nós temos provado, nós temos experimentado. O salmista Davi disse, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Eu não conheço de ouvir falar. Jó, depois que passa pela tribulação e pela provação, Jó 42:5, ele vai dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu sabia que tu era Deus, eu sabia. Eu cria que tu eras Deus, eu cria. É tanto que eu suportei a prova, eu não murmurei, não blasfemei, mas agora eu te conheço, agora os meus olhos te veem. Pedro disse, nós temos crido e conhecido. E onde nós vamos colocar? Onde nós vamos pôr nossa esperança, irmãos? Onde iremos colocar nossa confiança? Quando a Escritura diz, eu repito, que o socorro do homem é vão. Mas o socorro de Deus sempre virá ao encontro dos seus filhos. É o Deus que diz na sua palavra, eu não te deixarei, nem te desampararei. Davi tinha tanta certeza, tinha tanto conhecimento e tanta certeza desse cuidado de Deus, que ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Feliz o homem, a Bíblia diz que põe no Senhor a sua confiança. Lembra da pregação lá da árvore lá, do fruto lá? Feliz é o homem que confia em Deus e cuja esperança é o Senhor. Porque ele vai dar fruto até no tempo da sequidão. No tempo da sequidão o sol vai chegar, mas a sua folha vai continuar verde. No tempo do calor, ele ainda vai continuar produzindo fruto. Porque ele está plantado em Deus, ele está plantado no Senhor. A fé dele, a esperança e a confiança está em Deus. Para quem iremos nós? E para fechar, eu estava estudando esse texto e eu lembrei da mulher samaritana. Eu gosto dessa personagem. Rapaz, essa personagem é tão tremenda porque não tem o nome dela. É a mulher samaritana. Ficou conhecida como a mulher samaritana. Qual é o nome dela? Ninguém sabe. É a mulher que Jesus encontrou lá no poço de Jacó. Mas eu não preciso de nome, irmãos, para que Deus seja glorificado na minha vida. Você lembra da pregação do domingo? João disse, eu sou a voz. Ele era só uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Por que ele disse eu sou uma voz? Porque a igreja continua sendo a voz de Deus aqui nessa terra. Enquanto a igreja existir, vozes se levantarão aqui para pregar e testemunhar do evangelho da graça de Deus e dos feitos do Senhor. E aquela mulher é conhecida como a mulher samaritana. Não tem, talvez se ela tivesse nome, pode ter certeza que tinha uma estátua dela lá numa igreja que nós conhecemos, que é cristã, né? A Santa Fulana de Tal, de Samaria. Mas não teve nome, era tão bom, nem para isso Deus deixou que o povo se apossasse dela para fazer dela uma imagem de escultura. Para ser intercessora e adorada. Mulher samaritana. Jesus, ele entra em Samaria. E a Bíblia diz que Jesus, ele encontra essa mulher na beira do poço. João 4. Aí Jesus diz, mulher, me dá de beber. Ali era uma estratégia de Jesus para conversar com ela, porque aquela mulher jamais falaria com Jesus. Primeiro, por ser ela samaritana. O samaritano não se unia com o judeu. Segundo, por ser mulher. E Jesus era um mestre. E um mestre da lei falar com o samaritano, ele se tornava até imundo se ele falasse com o samaritano. Mas Jesus chega lá e diz, mulher, me dá água para beber, eu estou com sede. A mulher, meu irmão, a bicha era bruta. Parece que ela era nordestina. Nordestina é educada. Isso é só forma de brutalidade. Aí ela diz assim, ó. Como é que tu pede água a mim? Tu sendo judeu e eu sendo samaritano. Tu não sabe não que samaritano não se une com judeu? Aí Jesus disse para aquela mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, tu ia dar água para mim e eu daria para você a água da vida. E a água que eu desse para você nunca mais ia ter sede. Você é maior do que o nosso pai Jacó que cavou esse poço aqui? Você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó? Aí Jesus, irmãos, começa a entrar no íntimo do coração dela. Jesus disse, chama teu marido. Porque Jesus, irmãos, era um homem conversando com a mulher sozinho. Era complicado para aquela cultura. Chama teu marido. Aí a mulher diz assim, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, você falou bem, que você já teve 5, que você tem não é seu.
Irmãos, quando Jesus disse àquela mulher, o coração dela se quebranta, ela diz, eu vejo que ele é um profeta. Eu vejo que ele é um profeta. E Jesus disse para ela, mulher, se você beber da água desse poço aqui, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede, porque do teu ventre vai saltar um rio para a vida eterna. Amém. Aquela mulher, quando descobre que Jesus é profeta, a história muda, porque a gente fala muito mal daquela mulher, mas aquela mulher, irmãos, era alguém que tinha no coração a expectativa da chegada do Messias. Aquela mulher, quando viu que Jesus era profeta, olha a dúvida daquela mulher. A dúvida daquela mulher não era se ela ia casar e ter um casamento bom depois, o sexto marido, o sétimo. Aquela mulher não estava preocupada se ela ia ganhar dinheiro, se ela ia... Jesus é profeta, então eu vou perguntar alguma coisa a ele aqui. Não, a Bíblia diz que aquela mulher não pediu nem perguntou para Jesus algo pessoal. Ela perguntou a Jesus sobre adoração. Aquela mulher, irmãos, ela não tinha só sede da água do poço de Jacó. O coração daquela mulher era sedento de Deus. Deus se revela para quem tem sede dele. E aquela mulher diz, mestre, rabi. Ela não era mais um homem qualquer, um judeu, não. Rabi, mestre, é profeta, mestre. O povo de Jerusalém, lá, o seu povo de Jerusalém, lá de Israel, eles dizem que a verdadeira adoração é aqui nesse monte, aqui em Gerezim. Gerezim, irmãos, foi um templo que os irmãos macabeus construíram porque o templo de Jerusalém foi profanado. E eles levaram o centro da adoração para o monte de Gerezim. E na cabeça do samaritano, você só podia adorar a Deus no monte de Gerezim, naquele templo que foi construído. Na cabeça do judeu, Deus só podia ser adorado no templo de Jerusalém. E aquela mulher queria saber assim, peraí, ainda estou adorando o Senhor certo ou errado? Como é que a gente faz para adorar a Deus certo? Aí Jesus olha para aquela mulher e Jesus diz assim para ela, filha, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não nesse monte, nem em Jerusalém. Porque ele repete, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, quando Jesus diz essa palavra para essa mulher, olha só como ela conhecia o livro, ela conhecia a escritura. Ela disse, eu sei que isso vai acontecer, mas é quando o Messias vier. É quando ele chegar. E aquela mulher de vida duvidosa não era uma religiosa, não era uma escriba que vivia estudando a profecia. Aquela mulher, irmãos, ela não tinha a letra na mão, mas ela tinha no coração. Ela olha para Jesus e diz assim, mestre, eu sei que quando o Messias vier, Jesus, eu sou. Mas quando Jesus diz, eu sou quem fala contigo, aquela mulher esqueceu da água do poço de Jacó, deixou o cântaro junto à fonte. Aquela mulher soltou os potes, como diz lá no Ceará. E ela foi para a cidade de Sicar. Depressa ela vai para a cidade de Sicar. E quando ela chega lá, lá vem aquela mulher chegando. Ei, o povo passando, aquela mulher, irmão, se tornou uma pregadora, uma anunciadora, uma missionária. Ei, eu encontrei um homem que ele falou tudo sobre a minha vida. Porventura não é ele o Cristo? Olha aí. Sabe o que era que aquela mulher estava dizendo? Em outras palavras, eu encontrei o Messias na beira do poço. E a Bíblia diz que aquela multidão de samaritanos, que para o povo de Israel era amaldiçoada, aquela multidão parte para o poço. Eu sei que alguns foram por curiosidade, irmão. Talvez alguém disse, essa mulher ela sabe de nada, mas vamos lá. Partiram para o poço. Quando chegaram no poço, a Bíblia diz que Jesus começou a falar do reino de Deus para eles. O que é que essa palavra tem a ver com o texto de Pedro? Você vai ver o que é que ela tem a ver. Tudo a ver. Quando Jesus termina de pregar, os samaritanos, o povo da cidade de Sicar, diz assim, ei Jesus, nós não estamos aqui, não é mais porque a mulher falou, não, é porque nós temos ouvido a sua palavra e temos escrito. A gente veio por causa dela, mas nós não vamos ficar por causa dela, não, nós vamos ficar por causa do Senhor. Só tu tens palavra de vida eterna. Amém. E a Bíblia diz que toda aquela cidade, irmãos, reconhece Jesus Cristo como o Messias, como aquele que havia de vir. Nós viemos aqui talvez porque alguém nos convidou. Um dia alguém nos evangelizou, nos convidou. Bora lá para a igreja, vamos para o culto. A gente veio por causa dos outros, mas a gente não ficou aqui por causa dos outros. A gente ficou porque a gente entendeu que somente tem palavra de vida eterna. Talvez quem trouxe você não está mais nem aqui. Eu tenho pessoas, irmãos, que eu amo, que ganhou tantas pessoas para Cristo, levou tanta gente para a igreja e hoje está no mundo.
Eu tenho um presbítero que foi meu pastor, dirigiu a igreja, o cara hoje está no mundo jogado. Quando eu lembro, eu oro por ele. O cara amava aquele cara. Me discipulou, me ajudou demais na vida cristã. Hoje, às vezes, quando eu vou, a penúltima vez que eu fui no Ceará, fui na casa dele. Ele gosta demais de mim. Ele disse, filho, eu não tenho mais força para servir a Jesus, nem para voltar para Jesus, não. Minha vida hoje é essa. É dentro de casa lá, dentro de casa sai, bebendo cachaça e vai pro bar, compra cachaça, volta para casa. Alguém que levou tanta gente para Cristo. Talvez quem levou você para Cristo, talvez não esteja mais nem aqui. Só que você não veio para cá, veio por causa dele, porque ele chamou. Mas ficou porque a graça te encontrou. Ó, Jesus, nós viemos por causa dela. Mas a gente vai ficar, a gente está crendo, é por aquilo que a gente tem visto o Senhor falar, aquilo que o Senhor tem dito para nós. A gente tem crido também nessa palavra. Para que iremos nós? Só tu tens palavra de vida e nós temos crido. O povo de Samaria disse, ei Jesus, foi a mulher que anunciou. Mas nós não estamos aqui por causa dela não. A pobre mulher foi isolada, ela foi só uma mensageira, irmão. Glória a Deus por isso. Nós somos só uma voz. Quem tem que ser glorificado é Ele. Por isso que João disse, importa que Ele cresça, que eu... Aquela pobre da mulher foi humilhada, foi na frente do povo, meu irmão. Não é por causa dela não, Jesus. Agora é por causa do Senhor. É por causa dele que estamos aqui. Estamos aqui porque, como Pedro, nós temos crido e conhecido que Ele é o Santo de Deus. A palavra dele veio de encontro ao nosso coração. E nós cremos. E temos conhecido, temos experimentado e temos a certeza plena que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa alma e fora dele não há outro. Amém. Cristo, irmãos, Cristo será Ele sacia, Cristo sacia toda a nossa sede de eternidade. Foi por isso que ele disse para a mulher, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quando eu olho para o livro do profeta Jeremias, preste atenção, que eu não vou contradizer o que eu estou pregando, não. O profeta Jeremias, no capítulo 2 do seu livro, ele vai dizer assim, Deus, irmãos, chama o povo de Israel para conversa. Ô povo rebelde, ô raça ruim. Deus pergunta assim para a nação de Israel, ei, quem foi as nações da terra que deixou de servir os deuses dele para me seguir? Porque os deuses dele não eram deuses, os deuses dele não eram coisa nenhuma. Mas vocês me abandonaram o Deus verdadeiro para seguir os deuses mentirosos e falsos deles. Irmão, Deus chama o povo para conversar, Deus chama o povo. Quem foi alguém aí que deixou o seu Deus, deixou Baal, deixou Astarote para me seguir? Porque eu sou Deus. Mas vocês, o meu povo que eu resgatei, que eu salvei. Vocês não eram nem povo, eu peguei e escolhi vocês. Aí vocês me abandonaram. Aí o texto do capítulo 2, a continuação, vai dizer assim, vocês abandonaram a mim, a fonte de água viva, e foram beber em cisternas rotas e poços imundos. Por isso que eu estou chamando vocês, para vocês me explicar isso. Como é isso? E Deus, ele sentencia aquele povo, porque aquele povo deixou a água viva e foi beber água em cisternas rotas e poços imundos. E eu acho muito interessante isso, porque Deus está dizendo, vocês abandonaram a água viva. Irmãos, a água viva, a água de Jesus, para ser gerada em nós, não precisa de poço. Ela vem direto do trono de Deus. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Esse rio é Deus que coloca dentro de nós. Não é a gente de carro, não, a gente só crê, aí o rio transborda em nós. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Mulher, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede, porque você vai ter uma fonte e você que vai jorrar para a vida eterna. Mas sabe o que foi que o povo de Israel fez? Trocou a água viva que vem de Deus por cisternas e poços imundos. Só que interessante, não sei se você prestou atenção, porque a cisterna é água artificial. Ela retém água, mas é de forma artificial. Não a água seja artificial, mas é um lugar artificial. Coisa produzida pelo homem. O homem quer beber a água que ele mesmo produz.
Ele quer seguir a Deus do jeito dele. É a água que ele produz, é a água que ele faz. E a gente está vivendo um tempo terrível onde todo mundo tem a sua verdade. Essa é a minha verdade. A sua verdade é essa, mas a minha é essa. Que o mundo queira ou não, só existe uma verdade absoluta. E a verdade também é uma pessoa, Jesus Cristo. Pedro diz, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É uma pessoa, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Uma pessoa, porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele diz lá no fim da festa dos tabernáculos, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque se você crê em mim, como diz as escrituras, rios vão fluir do seu ventre. Mas as pessoas, infelizmente, irmãos, estão querendo beber da própria água que elas produzem. O Deus desse século, Satanás, tem cegado o entendimento dos incrédulos. Vamos orar por esse povo, para que Deus desperte eles e abra os olhos. Eles até, como Pedro aqui, ó, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eles até sabem, que aqui tem a palavra de vida eterna, eles até sabem. O problema não é saber. O problema é crer, é se comprometer. O problema é dizer assim, eu creio e eu vou tomar minha cruz e eu vou seguir. Mas não, é mais fácil eu beber da minha água. É mais fácil eu viver da minha verdade. Agora, a minha verdade não vai me levar para o céu. A minha verdade vai me levar para uma eternidade longe de Deus, para sempre, eternamente. E como Pedro, irmãos, a gente pode dizer, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida. E não fica por aí. E nós temos crido. Amém. Nós temos se entregado a isso. Nós temos deixado tudo para te seguir. Nós temos, Paizinho, nos doado. Aí quando a gente se doa, aí acontece o restante do processo. Nós temos crido e conhecido. Irmãos, a cabeça grande é boa demais. A vontade de ser cearense é essa. A cabeça desse tamanho te guarda as coisas. João capítulo 15, versículo 21. Quem ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado de meu Pai. E nós viemos a ele e nos manifestaremos a ele e faremos nele morada. Não é só dizer, eu sei que ele tem palavra de vida eterna. Não. O que é crer? Eu falei aqui, crer é você se jogar. Tem gente que conhece os mandamentos, tem gente que conhece a Bíblia mais do que eu e do que você. Mas não é conhecer. Jesus disse o quê? Aquele que me ama, ele vai conhecer. Não, ele vai guardar os meus mandamentos. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode conhecer, você pode ler, citar, recitar, de trás para frente, de frente para trás. Mas a prova do que eu amo a Jesus é quando eu guardo os seus mandamentos, é quando eu me comprometo. Eu não sei só aqui na cabeça. Eu vou fazer aqui, ó, porque eu guardei no coração para não pecar contra ele. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Eu amo a Deus, mas não guardo os seus mandamentos. Não, na minha casa lá, toda hora, todo dia, só louvor gospel lá. E daí? Não, eu li a Bíblia 10 vezes. E daí? Quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aí diz, sabe o quê? E o meu Pai o amará. E ele será amado de meu Pai. E nós, Pai, Filho e Espírito Santo, viremos e faremos nele morada. Ele só faz morada, irmão, em quem conhece e obedece. Por isso que Pedro diz, nós sabemos que só toda essa palavra de vida eterna nós temos crido. E nós temos conhecido. Porque a gente resolveu caminhar com o Senhor. Que esse seja o nosso alvo, irmãos. Nós, como cristãos, que esse seja o nosso alvo. Que o nosso alvo seja esse. Eu sigo a Jesus porque só Ele é esperança de vida eterna para mim. Eu não tenho esperança de vida eterna em nenhum outro. E é o mesmo Pedro que vai dizer, né? Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu não há dado outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único Salvador. E nós temos entregado a nossa vida a Ele. Nós temos caminhado com Ele. E a gente sabe que o resultado disso, irmãos, é que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la
até o dia da volta de Cristo Jesus. Então que Deus nos abençoe e que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Se o negócio apertar, se a coisa arrochar, a Jesus perguntar, e aí, vocês não vão embora não, porque vocês estão na luta aí, estão na prova? Aí a gente vai fazer igual o Pedro. Ei, Jesus, para quem nós iremos, Senhor? A gente vai para quem? A gente vai para quem? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido, a gente tem provado isso, a gente tem caminhado com o Senhor. E a gente tem te conhecido, tu tem se revelado a nós. E nós iremos com o Senhor até o fim. A gente vai dizer assim, que nem Paulo, eu quero dizer, eu quero, irmãos, eu quero ter consciência assim, na hora da morte. Infelizmente, não sei como é que vai ser. Eu gostaria de ter consciência. E consciência está com a memória boa, né? Para poder dizer assim, que nem Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. E não é porque eu sou bom, não. Porque essa fé foi Ele que plantou no meu coração. Ele que plantou essa fé no meu coração. Ele que me deu essa certeza. E eu tenho crido e tenho conhecido que é Ele mesmo. João disse, é Ele ou é outro? Aí Jesus curou um bocado de gente, aí o João disse, é Ele. Nós temos crido, nós temos essa convicção, porque é o Espírito Santo que testifica o dia a dia do nosso coração. Vamos orar, queridos?